especificamente, teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso os odiaram ainda mais, pois ele disse: ouve esse sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. E eles disseram, seus irmãos: reinarás sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outros sonhos, e referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando seu pai e os seus irmãos, o repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos se inclinar perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme, pois entanto consideravam o caso consigo mesmo. Versículo de número 18. De longe viram antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, e matamos, e lançamos numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos de que lhe darão os sonhos. Glória a Deus. Sente adorando ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero que você preste bastante atenção nesse momento na palavra, que o Senhor, Ele tem algo para falar conosco, assim como todos os cultos, em todas as palavras. Então, quando nós viemos para o culto, nós já começamos na nossa casa, quando nós acordamos pela manhã, entregamos o nosso dia a Deus, louvamos a Deus, exaltamos a Deus, para quando chegar no culto, estarmos preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos no mês de dezembro, está findando-se mais um ano. Então chega a ser um mês de reflexões, um mês onde você vai fazer análises da sua vida, de como foi o seu ano, de como você passou, do que aconteceu, do que deixou de acontecer, do que você fez, do que você deixou de fazer. Então essa noite eu quero trazer uma mensagem que você reflita sobre a sua vida, usando esse personagem chamado José. A Bíblia vai dizer, queridos, no capítulo de número 37, a qual nós lemos a história de Jacó, mas ela começa falando sobre José, e vai dizer que José ele tinha 17 anos, quando apacentava as ovelhas no campo, com os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E a Bíblia vai dizer, queridos, que todas as vezes José vinha e trazia más notícia dos seus irmãos para o seu pai. É interessante que José, com apenas 17 anos, ele já tinha uma responsabilidade, que era de cuidar daquelas ovelhas, que era de monitorar os seus irmãos, que também cuidavam das ovelhas. Só que nós vemos a diferença no jovem ainda, que quando via os seus irmãos fazendo algo que era errado, que quando via os seus irmãos cuidando de qualquer jeito, que quando via os seus irmãos falhando naquilo que era para fazer, não passava a mão na cabeça. Quando via que os seus irmãos não estavam cuidando do jeito certo, estavam fazendo errado, ele voltava e dizia para o seu pai. Ele não dava, aleluia, importância porque os irmãos iam pensar dele, porque a preocupação dele era agradar o seu pai. Quando ele ia cuidar das ovelhas com os seus irmãos, talvez os seus irmãos erravam, faziam algo que a Bíblia diz que ele trazia más notícias ao seu pai. Então, meus amados e meus queridos irmãos, trazendo essa palavra para os nossos dias,
Nós vemos que muitas das vezes procuramos agradar mais os irmãos do que ao Pai. Procuramos agradar mais as pessoas do que ao Pai. Então eu quero que você nessa noite, assim como eu, fui muito tocado por essa palavra, que José, quando viu seus irmãos errando, não passava a mão na cabeça, mas quando ele chegava, ele contava tudo para o seu pai. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: que fofoqueiro esse José. Que José que gostava de levar conversa para o seu pai. Só que não era bem José ser fofoqueiro, ou José gostar de levar conversa para o seu pai. José tinha uma responsabilidade. José nem tinha tido sonho ainda, mas já governava sobre algo. E quando ele tinha essa responsabilidade, ele tinha que chegar em casa e trazer relatório para o seu pai. Antes mesmo dele sonhar o sonho que ele teve, ele já tinha uma grande responsabilidade. Então ele preferia agradar o seu pai e desagradar os seus irmãos. E quando nós olhamos, é bem verdade. É José agradando o pai e os irmãos lhe odiando. É José agradando o pai e os irmãos lhe desprezando. É José agradando o pai e os irmãos fazendo ele de pouco caso. É José preocupado em agradar o pai e os irmãos lhe desprezando. Não tratava bem, não falava com José, mas José estava agradando o seu pai. Então, diante dessa palavra, queridos e amados irmãos, o que nós temos que aprender é que nós temos que agradar sempre o pai. Por mais que a palavra que você vai dar para o seu irmão seja dura, mas seja verdadeiro. Por mais que a palavra que você vai dar para o seu irmão, ele vai virar as costas para você, mas procure fazer a vontade do Pai. Quando eu olho para Jesus fazendo a obra de Deus, expulsava demônios, alguém olhava e dizia: ele expulsa demônio em nome de Beelzebul, Deus dos demônios. Ele sentava com os pecadores, ele senta com os pecadores. Jesus não estava preocupado em agradar os fariseus, não estava preocupado em agradar aquelas pessoas que falavam aquilo que ele fazia, mas ele estava sempre preocupado em agradar o seu Pai. Quando alguém vai dizer: por que tu trabalha no sábado, por que cura no sábado? Ele vai dizer: meu pai trabalha até hoje, e assim eu também trabalho. Então, meus amados e meus queridos irmãos, o fato de José procurar agradar o pai, era o fato dos seus irmãos lhe odiar. E eu aprendo que Jacó amava muito a José, e fez-lhe uma túnica. Então eu aprendo que quando eu agrado o pai tem presente para mim. Quando você agrada o pai tem presente para você. Quando você agrada o pai, é por isso que muitas das vezes, meus amados e meus queridos irmãos, vivemos uma vida difícil, de luta, de tribulações, mas sempre o Senhor tem cuidado de nós. Por quê? Porque assim como Jacó amava José, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, o mesmo amor que Jacó tinha por José é o mesmo amor que Deus tem por você. Aleluia. É esse mesmo amor que tinha ali de pai para com filho. Porém os seus irmãos lhe odiavam. E a Bíblia vai dizer que eles não podiam mais falar com José pacificamente, sempre maltratavam José. Aí a Bíblia vai dizer que, para completar ainda, teve José um sonho, e José agora vai relatar para os seus irmãos o seu sonho. E a Bíblia vai dizer que eles odiaram ainda mais a José. Quantos de nós já tivemos o sonho? Ou quantos de nós temos o sonho? Eu quero nessa noite falar a diferença do seu sonho e o sonho que Deus lhe deu. Porque eu não vejo em nenhum momento José pedindo para ter um sonho. Eu não vejo em nenhum momento José: Senhor, me dá um sonho, Senhor, me revela, Senhor, me mostra. Não.
eu vejo que ele teve um sonho, e um sonho que o Senhor lhe deu. A diferença do sonho que Deus te dá e a diferença dos seus sonhos é que se você sonha com algo, você almeja algo, você vai fazer por onde? Tem muitas pessoas que vão dizer: não conte os seus sonhos para ninguém, só conte depois que se realizar. Só que José vai contar o seu sonho, mas não era o sonho dele, era o sonho que Deus tinha lhe dado. Quantos aqui já sonhou, dormiu, sonhou que estava num culto pregando e vidas foram alcançadas, vidas aceitaram ao Senhor? Quantos aqui já sonharam que estava uma pessoa enferma, você foi lá, orou no sonho e a pessoa foi curada? Quantos aqui já sonharam pastoreando uma igreja grande, uma igreja bonita? Eu sonhei que eu era pastor naquela igreja. Aí você muitas das vezes fica para você aquilo, só que é o sonho que Deus está te dando. Diferente do sonho que você tem de comprar uma casa nova. Porque o sonho de comprar uma casa nova, você vai almejar, você vai trabalhar, você vai fazer por onde e você vai conquistar. E falar que sonhou depois que aconteceu é fácil demais. Falar depois que aconteceu: nossa, eu sonhei com essa igreja bonita. Depois que ela está bonita, meu irmão, é fácil. Depois que ela está bonita é fácil demais. Falar que sonhou depois que aconteceu. Só que José vai ter um sonho, e ele vai chamar os seus irmãos e vai falar o seu sonho. Então, meus queridos e meus amados irmãos, quando ele vai dizer esse sonho para os seus irmãos, a qual nós lemos, os seus irmãos vão ficar bravos e vão dizer: por acaso você governará sobre nós? A Bíblia vai dizer, queridos, que ele tem outro sonho, que as estrelas, e que o sol e a lua se inclinavam perante ele, e ele vai contar novamente. E a ira dos seus irmãos acende ainda mais, porque os seus irmãos não vão aceitar ele reinar, ele governar sobre eles. E quando nós chegamos nesse período de dezembro, é onde nós fazemos a reflexão das nossas vidas. Quando nós olhamos para trás, para janeiro, eu quero que você traga essa reflexão para a sua vida. Você pare agora e você pense: qual foi o teu sonho de janeiro? Quando você fez a virada de ano, você olhou, você disse: esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia todinha. Esse ano eu vou emagrecer. Oh, glória. Eu não consegui ainda. Mas esse ano eu tenho esse plano. Só que agora nós já estamos em dezembro. E aí, como é que estão os teus sonhos? Teve pessoas que começou janeiro com todo vapor. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer, esse ano vai acontecer. E agora? Em dezembro, como é que você se encontra? Eu quero que você faça essa reflexão da sua vida. Será que o Senhor não te deu um sonho governando? Será que o Senhor não te deu um sonho administrando? Será que você trabalha na empresa e o Senhor disse: agora você vai subir de cargo, você é obreiro, vai ser diácono, você é um membro, vai ser um cooperador na casa do Senhor? E o que é que aconteceu? É porque para cada sonho vai ter um processo. E eu quero aqui dizer algo, irmãos, que é tremendo. Que tem pessoas que falam: não conte o teu sonho para ninguém não, porque senão as pessoas vão falar, vão botar olho grande, vão botar inveja. Meu irmão, você serve um Deus todo poderoso. Não tem inveja, não tem olho grande, não tem maldição, não tem praga, não tem macumba, não tem nada disso que venha empatar o sonho que você tem, o desejo que você tem. Quem é que pode parar? É você mesmo. Quem é que pode não conquistar? É você mesmo. Não tem essa de que: nossa, eu tinha um sonho e falei para o irmão ali, não deu muito certo não, porque eu falei para o irmão. Não deu muito certo porque tu parou no meio do caminho. Não deu muito certo porque tu não levou o projeto adiante.
Não deu muito certo porque no primeiro momento de dificuldade, tu parou, guardou o projeto, encerrou o teu sonho, acordou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive muitos sonhos em janeiro para cá, irmãos. Alguns eu consegui, alguns eu não consegui. Tem coisas que de janeiro eu estou fazendo agora em dezembro, mas mesmo assim eu já estou vendo o resultado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é porque está em dezembro que o teu ano acabou, não, querido. Não é porque chegamos em dezembro que não deu certo até agora, que você vai viver assim, que você vai parar assim, que o ano vai acabar assim. Não, eu quero que você acredite que daqui para o final do ano tem muita coisa para acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E José vai ter aquele sonho, falar para os seus irmãos. E agora os seus irmãos estão com ciúme de José, porque ele sempre procura agradar o pai. A Bíblia vai dizer que Jacó agora manda José ir até os seus irmãos, que apacentavam os rebanhos do seu pai ali em Siquém. E a Bíblia vai dizer que eles vão, queridos, e quando eles chegam ali, aleluia, no meio do caminho, José não está achando seus irmãos. Ele encontra um homem, e esse homem vai dar direção aonde estão os seus irmãos. E quando os seus irmãos veem ele vindo, vão zombar de José. Lá vem um sonhador ali, ó. É agora que nós pega ele. Vamos jogar ele dentro dessa cisterna aqui. Vamos ver o que é que vai dar dos sonhos dele. Lá vem um sonhadorzinho ali, ó. Vamos pegar ele, vamos jogar ele aqui dessa cisterna aqui e vamos ver o que é que vai dar do sonho deles. Então, meus amados e meus queridos irmãos, José, ele conta o sonho que o Senhor lhe deu. Se foi Deus que deu o sonho, querendo os irmãos ou não, vai se cumprir. Querendo o diabo ou não, vai se cumprir. Querendo você ou não, aleluia. Se o sonho é de Deus, não tenha vergonha de falar: eu vou ser um grande pregador da palavra de Deus. Eu vou ser uma grande levita na casa do Senhor. Eu vou ser um grande pastor e vou pastorear muitas vidas. Eu vou ser um grande servo de Deus. Não tenha vergonha de falar isso não. Não tenha medo de falar isso não. Mas se prepare, porque quando você começar a se preparar para ser um pregador, para ser uma levita, para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, um empresário, uma empresária, vai se levantar sempre alguém quando você chegar na rodinha e dizer: olha aí, lá vem um pregadorzinho, oh glória, olha aí, lá vem a levitazinha, aleluia. Eles podem até tramar, podem até falar, mas o sonho que Deus deu vai ter que se concretizar, aleluia. Pegam José e jogam ele na cisterna, pá. Sentam e começam a comer pão, e José está lá na cisterna. A cisterna estava vazia. Vamos dizer assim: olha, vamos pegar, antes de jogar José na cisterna, tomaram-lhe a túnica que seu pai lhe deu, tomaram a túnica de José, jogaram ele dentro da cisterna, sem água, num calor terrível que deveria estar naquele dia. E eles estão lá comendo pão, e José está lá embaixo, sem comer pão, num calor terrível, e eles estão tramando: vamos matar ele. Vamos matar ele, vamos pegar um animal, vamos sujar de sangue a túnica dele, vamos dizer que uma besta-feira comeu ele nesse deserto, que nós achamos só a túnica. Eles estão agora tramando, arquitetando, até que vem passando os comerciantes, e um chega dos irmãos e diz assim: não, pera ainda, vamos vender ele, que assim nós temos algum lucro com isso. Primeiro ponto, José tem um sonho. Segundo ponto, José é menosprezado pelos seus irmãos e jogado dentro da cisterna. Terceiro ponto, José é vendido. E quando é que uma pessoa é vendida? É quando alguém olha e diz assim: esse aí não vale nada, dá qualquer coisa por ele, pode levar. Quando alguém está menosprezando, dizendo que não vale nada, é mesmo que está vendendo a outra pessoa. E a Bíblia vai dizer que vendem ele por 20 moedas de prata.
20 ciclos de prata. E vendem José agora e levam ele até o Egito. Só que chegando no Egito, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Potifar, ele vai comprar José. E quando ele está ali na casa de Potifar, aleluia, Potifar começa a observar José. Vê que tudo que ele faz, ele prospera. Vê que tudo que ele faz bem feito. José poderia chegar na casa de Potifar, irmãos, e fazer as coisas de qualquer jeito. José poderia ter olhado e ter dito assim: não, meu irmão, se eu lá na minha casa mesmo, que era para mim ter honra, que era para os irmãos me ajudar, que era para as pessoas fazer aquilo, eles não fizeram, eu não vou fazer nada também. Só que a Bíblia vai dizer que José, tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com José. Antes mesmo dele governar, ele está na casa de Potifar como escravo, e ele governa na casa de Potifar. Ele mesmo, antes de governar aquilo que o seu sonho que ele teve, ele mesmo como escravo, ele faz o seu melhor. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para muitas pessoas, quando eu for o pastor, eu vou fazer assim. Quando eu fosse o pregador, eu vou fazer assim. Quando eu for o levita, eu vou louvar assim. Mas só que José está como escravo. Mas mesmo assim ele está governando, dando o seu melhor. Não é aonde você está. Não é porque você vai estar aqui no altar que você vai estar melhor, não. Se você quer ser um grande pastor, ô glória, começa a cuidar das vidas que Deus te entregou. Se você quer ser um grande levita, louva quando o ministério de louvor estiver louvando. Louva como você estiver louvando, adorando, como se fosse você, porque um dia vai ser você também. Se você quer ser um grande pregador, estude a palavra, pregue a palavra, mas o altar não faz diferença. Pregue a tempo e a fora de tempo, aleluia. Aleluia. Nós aprendemos que temos que fazer antes de ser. Um dia lá em Fortaleza, irmãos, eu estava na igreja, aí eu ia ser o pregador, e aí de repente o pregador chegou, ô glória, aí eu já estava engatilhado aqui, ó, eita, vai ser essa palavra. Aí o pregador deu 8h29, ele chegou, era 8h30 passar pregador, aí ô glória, aí o pastor, ei varão, chegou o pregador, né? Oh, glória, aleluia. Aí eu deixei o irmão passar, o irmão pregou a oportunidade, mas só que, irmãos, eu peguei, fechei minha Bíblia, saí para fora da igreja. Aí eu disse assim, eu queria ter pregado. Só que quando eu saí na porta da igreja, irmãos, e lá era um bairro, uma comunidade, meu irmão, tanto de gente que tinha na rua. Aí Deus falou, quer pregar, meu filho? Prega agora. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu peguei, eu disse assim, Nicole, nós vamos aqui, nós vamos pregando, ó. Oxe, que conversa é essa? Não, Deus disse para mim pregando, então eu vou pregando. Aí eu ia parando, ia pregando. Então o Senhor falou comigo, irmãos. E aí o Senhor fala conosco e nos ensina com José, que mesmo sendo escravo, mesmo numa situação difícil, mesmo sendo vendido, estava governando, estava fazendo. Não é o lugar, é você. Não é o lugar, sou eu. Não é que eu na igreja, no altar eu prego e lá fora eu não posso pregar. Não é que na igreja, no altar eu tenho que louvar com oportunidade e lá fora, quando eu estou no culto, eu não louvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. José, como escravo, dava o seu melhor, ao ponto do dono da casa chegar e dizer assim, rapaz, tudo que tu faz tu prospera, né? Pega aqui, tudo aqui está no teu comando agora. E ele governa. A mulher de Potifar vê que ele é um jovem, bonito, formoso. Eu não vou falar que nem eu, tá, pessoal? Vocês esperaram isso. Amém, irmãos?
José era bonito, formoso. A mulher de Potifar olha e diz: eita, Potifar já não é aquelas coisas todas mais. A mulher de Potifar vai querer se deitar com José. E José, irmãos, poderia ter sido sem vergonha nesse momento, poderia errar nesse momento. Só que José vai dizer: não, aleluia, não. Ele é mais. Aí a Bíblia vai dizer que José vai dizer assim: não, porque tu é a mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José sabia que se ele pecasse contra Potifar, ele não ia pecar contra Potifar, ele ia pecar contra Deus. Porque José, irmãos, ele estava ali em obediência e ele tinha que seguir ali no seu propósito, na sua dificuldade, mas ele estava com Deus, porque o Senhor estava com ele. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher amacilada pega ali, primeiro tiraram a túnica, agora a mulher veio e pegou suas vestes de novo e sai gritando, acusando José, e nós sabemos da história. José agora vai parar dentro do cárcere, ô glória. E quando José vai parar dentro do cárcere, irmãos, ele acha graça ao carcereiro. O carcereiro também vai olhar para esse jovem e vai dizer: tem algo diferente nele. E quando o carcereiro vê isso, vai fazer a mesma coisa. Olha, é o seguinte, pode governar aqui, ó. Pode cuidar dos presos. Ele era o preso mais solto do Egito. Ele era o preso com mais regalia no Egito. E ele agora está ali preso. Aí chega ali dois homens, oh glória, o padeiro e o copeiro do rei, que tinham aborrecido o rei mandou botar no cárcere. Aí José ficou responsável para cuidar desses homens. Aí a Bíblia vai dizer que um certo dia eles estão ali, estou correndo para terminar no meu tempo, eles estão ali e cada um ele tem um sonho. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem outro sonho. José, irmãos, quando escuta o sonho que eles falam, poderia dizer: epa, já aconteceu tanta coisa na minha vida por causa de um sonho, eu não vou nem me meter, deixa eles aí. Só que a Bíblia vai dizer que José, quando escuta aquilo, José vai lá e interpreta o sonho daqueles homens. José vai dizer para o copeiro: olha, dentro de 3 dias o faraó vai te chamar e tu vai voltar a servir a ele. Aí o padeiro, olhando, vendo, disse: epa, eu também tive um sonho. E vai falar o seu sonho. José vai interpretar, aleluia, vai interpretar o sonho do padeiro e vai dizer: tu vai voltar, mas porém vai ser enforcado, tu vai morrer. Aí ele deve ter ficado meio assim, né? Por que eu falei do meu sonho? Aí a Bíblia vai dizer que quando José se concretiza, o copeiro volta para o palácio. E quando o copeiro volta para o palácio, José vai dizer assim: olha, lembra de mim quando estiver lá perante o faraó, e conta a minha história para ele. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele vai, mas ele não fala do sonho, ele não fala de José. E aí acontece o que muitos de nós já sabemos, que se o copeiro, quando chegou à presença de faraó, falasse: olha, lá tem um homem na cadeia, que ele interpretou um sonho, nossa, é um homem de Deus, um homem que cuida de tudo, um homem que é uma bênção, ele, cara, ele é tremendo. Aí o cargo que tinha para José seria o de padeiro, porque o padeiro que tinha morrido. Então, irmãos, é por isso que muitas das vezes não acontece aquilo que nós pedimos no momento, porque não é aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Faraó tem um sonho, só que muitas pessoas acham que isso aconteceu de uma semana para outra. Muitas pessoas acham que o copeiro chegou lá e no outro dia o Faraó teve o sonho. Não, irmãos, demorou 2 anos. Demorou 2 anos
para Faraó ter o sonho que ele teve, ficar perturbado, chamar os seus conselheiros, seus magos, para decifrar o seu sonho, e ninguém podia decifrar os seus sonhos. Depois de 2 anos, José ainda é esquecido dentro do cárcere. Aleluia. Talvez José estava ali dentro daquele cárcere, acostumado com a sua rotina. Talvez José estava ali dentro daquele cárcere, cuidando, fazendo o seu melhor, e até ter dito: nossa, o copeiro esqueceu de mim, amém, vou ficar aqui, vou fazer o meu melhor. Se é no cárcere, eu vou fazer o meu melhor. E ele estava lá, até que de repente ninguém consegue interpretar o sonho, depois de 2 anos. Aí a Bíblia vai dizer que o copeiro vai dizer assim: epa, agora que eu me lembrei. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que as pessoas vão lembrar de você na hora certa, no momento certo. Porque você às vezes quer algo naquele momento que não é aquilo que o Senhor está preparando para você. O Senhor está preparando algo maior para nós. Só que muitas das vezes queremos do nosso jeito e da nossa forma. Aí a Bíblia vai dizer que o copeiro vai revelar, dizendo: olha, José, ele lá interpretou o nosso sonho e aconteceu. Pois manda chamar José. Aí mandaram chamar José. José chega, ele interpreta o sonho de Faraó perante o Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que ele vai dizer: olha, serão 7 anos de fartura, serão 7 anos de pobreza e de miséria sobre a terra. Mas se tu levantar um homem inteligente para governar, para organizar, nós vamos aproveitar esses 7 anos. E aí nós vamos juntar, nós vamos se preparar, vocês vão se preparar. E aí quando vier os 7 anos de pobreza, o Egito vai estar preparado. Só que em nenhum momento ele disse: se tu quiser, pode ser eu. Só que Faraó, irmãos, ele se admira com tanta sabedoria. Por quê? Porque o Senhor era com José. Se o Senhor ele é com você, meu irmão, não precisa você se apresentar, não. Se o Senhor ele é com você, se prepara, porque no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Se o Senhor ele é com você, se prepara, porque no momento certo, na hora certa, tem vitória para você. Agora o que eu aprendo com José é que depois desse tempo todo, irmãos, até ele chegar a Faraó, ele permaneceu íntegro. Ele permaneceu esperando a sua promessa, o seu sonho se realizar. Em nenhum momento nós vemos José chorando, resmungando, lamentando. Ele estava ali na cisterna, ele está calado, ele está no cárcere, ele está fazendo o seu melhor, ele está na casa de Potifar, ele está fazendo o seu melhor. Então eu não sei qual estágio você se encontra. Eu não sei se alguém te jogou dentro de uma cisterna e você está lá dentro da cisterna. Eu não sei se você está dentro do cárcere em alguma situação. Eu não sei se você está dentro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da casa de alguém. Mas eu só sei que você tem que fazer o melhor onde você estiver. Porque José não parou, não desistiu pelo aquilo que fizeram com ele, não. Porque a diferença não estava na túnica que o seu pai lhe deu, a diferença estava dentro dele. Podiam até tirar a túnica dele, mas o que estava dentro dele, ninguém ia tirar. Podia até jogar ele na cisterna, mas não ia tirar aquilo que estava dentro dele. O que eu quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, que talvez na tua caminhada desse ano, alguém até tirou tua túnica, alguém até te jogou dentro da cisterna, mas o que é que você está fazendo? Será que você se entregou? Será que você caiu na cisterna e está dizendo: tá bom, aqui é a cisterna para mim? A diferença está em mim e você, irmãos. Nós temos que aprender que para eu estar bem, para Deus cumprir as promessas, depende de mim, não depende do pastor, não depende da igreja, não depende de quem, depende de você. Você tem que aprender a entender isso. Você depende de Deus, mas você depende de você. Como assim, pregador? É você que tem que orar, é você que tem que fazer, é você que tem que
jejuar, é você que tem que se preparar, é você que tem que ler a Bíblia, é você que tem que estudar, é você que tem que vigiar, é você, meu irmão. Aleluia. E a diferença que nós aprendemos de José é essa. Até que depois, já estou encerrando, ele vai escolher, o faraó vai escolher José. E depois que ele escolhe José, ele vai levar José a apresentar, vai dar um anel para José, dando autoridade, dizendo: olha José, tu só não serás maior que eu no trono, mas sobre tudo aqui tu governarás. Ele teve um sonho e teve que passar pelo processo. Tem uma frase que é bem conhecida, né? Tem que suportar o processo para viver o propósito. E é bem verdade mesmo, irmão. Você tem que suportar o processo. Ele ser vendido, estava no processo. Ele ser acusado, estava no processo. Ele ser preso, estava no processo. Ele ser esquecido, estava no processo. Até que um dia alguém lembrou e teve que chamar ele. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida que talvez alguma coisa está acontecendo e você não está entendendo, mas está no processo daquilo que Deus tem preparado para você. Mas o Senhor manda te dizer: fica na posição, permaneça, porque você não depende dessa situação, você depende de Deus. Aleluia. Aleluia. E depois ele vai encontrar com os seus irmãos, e quando ele vê os seus irmãos, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos não lhe conhecem, mas quando os seus irmãos chegam diante do governador, os seus irmãos vão se inclinar. Aí a Bíblia vai dizer: e José lembrou do sonho. Glória a Deus. Eu não vejo José murmurando, reclamando, mas a Bíblia diz: José lembrou do sonho. É porque em meio às dificuldades, ele pode ter até por um momento esquecido o sonho que Deus tinha dado para ele. Talvez diante desse ano, talvez diante de algumas lutas, você tenha até esquecido do sonho que o Senhor tem para você. Mas eu vim essa noite dizer para você: lembra do sonho que o Senhor te deu, lembra do projeto que o Senhor te deu, lembra da obra que o Senhor te deu, em nome de Jesus. E quando ele se lembra, é quando se cumpre. Cerca de 22 anos depois que ele sonhou, se cumpriu. Aí você orou em janeiro, quer receber agora em dezembro. Se tiver no plano de Deus, você vai receber. Mas se eu não receber, eu vou parar, vou desistir? Não. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Assim como José não parou e não desistiu. Saia daqui essa noite crendo nessa palavra, que assim como Deus era com José, o Senhor é com você. E é você que vai governar. Você é o José da tua casa, você é o José da tua rua, você é o José do teu bairro. É você que vai governar, porque o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. Fique de pé em nome de Jesus. E eu não quero aqui profetizar para você que você vai viver ou receber o melhor de Deus. Como assim, pregador? O melhor de Deus já foi entregue há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Quando ele disse: Pai, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, dando acesso a eu e você sentir essa presença, estar diante da presença de Deus. O melhor de Deus já foi entregue para mim e para você. Agora o Senhor está dizendo: toma posse desse melhor de Deus, vai conquistar, não para no meio do caminho, não desista, em nome de Jesus. E só para encerrar, irmãos, muitas das vezes nós precisamos de uma atualização em nossas vidas. Vivemos em um mundo de eletrônicos, muitas coisas eletrônicas, e todos os anos precisa de uma atualização. Então você precisa de uma atualização na sua vida para você viver 2024 diferente. Como assim, pregador? Você tem um telefone, iPhone, ou seja, lá qualquer outro aparelho, que você vai fazer uma atualização. O que é que você precisa? Ter carga suficiente. Você não pode estar fraco para ser atualizado. Você tem que ter carga suficiente. Aleluia. Então, irmão, se você está fraco, começa a se fortalecer. Aleluia. Começa a se preparar. Tem que ter carga suficiente. Segundo ponto, aleluia, tem que, para fazer a atualização, tem que liberar espaço. Oh, glória, aleluia.
tem que liberar espaço. Como assim, pregador? É deletando as coisas velhas para que a nova atualização chegue. Aleluia. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: começa a liberar espaço, começa a liberar perdão, começa a perdoar aquele que precisa ser liberto, começa a liberar espaço na tua vida, que tem muito vírus aí na tua vida, tem muitas coisas que está deixando você pesado, mas o Senhor está dizendo para tu viver uma atualização. Libera essas coisas, dá espaço, porque tem coisa nova chegando. Aleluia. Alabaracandarácia, dá espaço. Então como é que o crente, aleluia, vai viver atualizado se ele ainda está em 2014? Porque em 2014 fizeram isso. Meu irmão, libere espaço hoje para você viver o novo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Libere o perdão, mude de vida e permaneça, porque assim como o Senhor era com José, o Senhor é conosco. Glória a Deus. Quando chegamos no capítulo de número 50, versículo 20, José vai juntar os seus irmãos, ele já está perto de morrer, ele vai dizer assim: olha, os irmãos vão pedir perdão, se ajoelhar, ele vai dizer: olha, não se preocupa não, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção e fez livrar uma grande nação. Então não se preocupa com o mal que foi intentado, porque o Senhor é fiel para transformar em bênção. Bata a palma para Ele, porque Ele merece. Vamos chamar o ministério em nome de Jesus. Enquanto o ministério do louvor vai louvar, meus irmãos, vamos louvar junto e adorar junto.